Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 84. Deixa eu facilitar o desencarne aqui. Aliás, a evolução do pernilongo aqui. É porque ele desencarnando, ele vai ter que reencarnar de novo. E a gente só evolui desencarnando e reencarnando. Assim também com os insetos, com os animais. Se não desencarnar, gente, e se não reencarnar, não tem evolução, não. Eita, gente, mas tem uma pergunta aqui agora que, como se diz o ditado, a cobra vai fumar. A cobra vai fumar. Oxi, se vai. Olha só para você ver. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Xiii. Meu pai do céu, depois dizem que eu sou falador. Mas vocês convivem comigo que Kardec também, ele contribui dessa forma aqui para que eu seja um falador. Porque eu conhecendo o que eu conheço a partir do momento que eu leio a pergunta, eu não fico calado, não. Então, se eu for para o umbral, que eu sei que Kardec lá não está, mas ele vai ter que ir lá me tirar. Ele vai ter que me tirar lá de lá. Porque é graças às perguntas dele que eu esmiuço e desço o cacete mesmo. Olha só. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes. Podem certos. Sentido triplo. Por que sentido triplo? Certos espíritos. Quer dizer, Kardec fez a pergunta de uma certa forma que ele isentou tanto o espírito evoluído quanto o espírito inferior. E o fato do sentido triplo, o fato dele ter isentado, não dito que seria isentar, Luiz, ele nem disse que os espíritos superiores e nem os inferiores protegem. Você entendeu? A arte. Podem certos. Essa frase certos seria como ignorar o nível de espírito de acordo com a arte. Agora, gente, arte, é lógico que você sabe, mas eu tenho que explicar. Porque tem pessoas que pensam assim, que arte é jogar pedra na vidraça do vizinho. Antigamente existia isso, né? Minha mãe mesmo catava na minha orelha assim, sabe? Por isso que eu tenho orelha grande. Catava assim e arrastava. Eu, por quê? Porque eu fazia arte. Para minha mãe. Para minha mãe aquilo era arte. Porque tacava pedra na vidraça do vizinho. Quando eu conseguia ir à escola, à aula, era à noite. Porque como eu já disse para você, eu não tenho nem o terceiro ano de grupo. Nem o segundo. Porque era picado, tinha que trabalhar.
Então, nós saímos assim, né? 11 horas da noite. Naquela época era um absurdo. 11 horas da noite nós saímos da sala de aula. E não tinha coisa mais gostosa, gente. Um tempinho que não volta mais. Hoje em dia a molecada não sabe o que é brincar mais. Não sabe o que é coisa gostosa. Hoje em dia, esse inferno desse celular acabou com tudo. Porque as pessoas não têm disciplina. São espíritos primitivos que estão lidando com esse. A maior parte são espíritos primitivos que têm esses celulares em mão. Mas nós não víamos o momento. Luiz, mas você está falando da benção da pergunta? Tô tratando do assunto. Já estou esmiuçando. Então, uma renca de moleque, ele não via a hora de terminar a aula para sairmos assim, sabe? Apertando campainha das casas. Então, nós íamos apertando as campainhas até chegar na minha casa. Eu, principalmente. E as pessoas que já estavam dormindo tinham que levantar, ir lá, abrir a porta para ver quem estava tocando campainha. Pensando um parente, né? Uma notícia boa, notícia ruim. E olhar para lá, olhar para cá e não via ninguém, porque nós estilingava. Mas um dia, um residente, o dono de uma casa, ele pegou e contratou um guarda. Que hoje em dia, no ano 2021, ele é um grande amigo meu. E de vez em quando a gente se encontra, né? E ele lembra daquele momento e a gente começa a rir. Ele fala assim: Luiz, mas aquilo lá que era vida boa, aquilo lá que era gostoso. Hoje em dia o povo não sabe, as crianças não sabem brincar mais. Então o dono de uma casa pegou, contratou ele para poder ver quem estava apertando campainha naquele justo hora. Porque o dono da casa desconfiava, mas queria pegar o moleque, o vadio. E ele aceitou. Apesar que ele já era um guarda de rua, assim, sabe? Ficava pitando, pi, pi, pi. E ele ficou escondido numa casa onde eu adorava apertar campainha. Todo dia. 11h10 era o momento. Era sagrado. E ele ficou assim num local assim, escondido, atrás de uma mureta escura, que não dava para mim ver ele a hora que eu... Tim-dom! Ei, gente! Arrependi de ter nascido aquele dia. Porque a hora que eu entrei no alpendre, que eu levei a mão, que eu fui apertar a campainha, não deu tempo. Ele pá no meu braço e já saiu dando tapa na minha orelha. Eu já levei tanto tapa na orelha quando mais novinho, quando mais novo, 14, 15, até 18 anos, mas levei tanta cacetada. Mas eu agradeço a Deus, foi isso que me consertou. O ferro bruto, ele não precisa ser derretido no fogo quente e depois enfrentar ali a forma para poder criar com os contornos todos da peça para depois virar uma estátua. O ferro. Então, veja bem, a questão da arte. Eu estou falando da arte, então, mas tem pessoas que pensam que é essa arte que eu fazia. Não é essa arte não, gente. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam. Certos espíritos. Isso, tanto espírito inferior quanto espírito superior.
Então vamos lá por parte. Espíritos, né? Superior. Arte. Artes. Então vamos pensar em artes. Então, aqui na Terra nós tivemos várias fases, né? Que a arte esteve presente. No renascentismo, no iluminismo e vários outros períodos, né? No realismo. Então, na parte das esculturas, então é óbvio que Michelangelo, Leonardo da Vinci, Claude Monet, Lautrec, entendeu? Van Gogh, por mais que ele se suicidou, mas vamos incluí-lo também. Aleijadinho. E vários outros na pintura. Esses artistas que pintava como se fosse uma fotografia tirada por uma máquina fotográfica de última geração. É óbvio que aqueles artistas ali, eles eram assistidos, inspirados por bons espíritos. Aqueles que pintavam, né, desenhavam as capelas, principalmente a Capela Sistina, e várias capelas no mundo todo, onde lá eles retratavam várias passagens da vida do Cristo e outras cenas. Várias esculturas que, quando nós batemos os olhos, de tão perfeita aquelas esculturas, nós até esquecemos que nos encontramos aqui na Terra, né? Existe, então, esses escultores, né, que esculpiam essas estátuas, eram espíritos assistidos por bons espíritos. Gente, esse assunto vai longe, viu? E você vai ver que vai acontecer daqui a pouco. Se não for nesse, vai ser em outros vídeos. Espíritos evoluídos ali assistia aqueles artistas escultores. Nós estamos falando de arte. De artes, entendeu? De certos espíritos que auxiliava, que amparava, que protegia, né, a arte aqui na Terra. Então, as esculturas, as belas esculturas, as belas obras de artes, que nós referimos em matérias de quadros, obras teatrais, né? Tem certas obras teatrais, que são magníficas.
coisas divinas, inspiração, simbolicamente, dos deuses. Vocês vão entender por que eu estou dizendo essa frase, deuses, mas é com D minúsculo, não é com D maiúsculo, porque com D maiúsculo só tem um, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então nós vemos peças teatrais, né? Nós vemos músicas clássicas, como músicas de Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Chopin, né? E muitos outros, músicas clássicas. Tem o dedo dos deuses por detrás. Você já entendeu o que eu disse, né? Deuses, com D minúsculo. Aí, gente, tudo que é belo, tudo que nos faz sentir bem quando ouvimos, quando vemos, quando nos encontramos ali no meio, você entendeu? Tudo que nos faz bem, existe o dedo dos deuses que auxiliaram aqueles artistas. Músicos, aqueles compositores de músicas clássicas, sabe? Que escreveram aquelas peças teatrais magníficas. Aqueles que pintaram aquelas obras maravilhosas. Aquelas esculturas, né? Aquelas, não só escultura representando seres humanos, mas aquelas esculturas, aqueles chafariz, aquelas fontes esculpidas, aquelas residências toda ornamentada com, vamos assim dizer, ornamentada com flores de mármores, Carrara, travertino, mármores travertino, né? As formas arquitetônicas de certas mansões. Olha só, isso tudo são artes. As artes modernas, as artes contemporâneas, que são belas,
aquilo que enobrece, que nos enriquece de conhecimento. Você bate o olho num castelo e você começa a observar os detalhes daquela construção imponente. Sabe? Aquelas pontes que só os deuses mesmo para construí-las, é óbvio, inspirando os arquitetos. Então é tudo de ordem divina, de proteção, de bons espíritos, essas pontes. No Egito, as pirâmides são obras de arte. Você entendeu? Aqueles sarcófagos, obras de artes. A esfinge, obra de arte. O Cristo Redentor, uma obra de arte magnífica. Quando as pessoas batem os olhos no Cristo, não porque ali representa o Cristo, mas a magnitude, a grandeza, a beleza, a perfeição daquela escultura. Você entendeu? As obras de arte de Oscar Niemeyer no mundo todo. Porque as obras de Oscar Niemeyer, elas desafiavam e desafiam até hoje todas as leis, inclusive a lei da gravidade. Quem entende o assunto sabe o que eu estou dizendo. Inspirado pelos deuses, D minúsculo. Você entendeu? Então as cidades dos incas, dos maias, dos astecas, aqueles contornos que as pessoas param e ficam pasmos. Meu Deus, como fizeram isso? Né? Estas obras que eles classificam como obras dos extraterrestres aqui na Terra, né? Como nós podemos dizer também, na Índia, na China, aquelas obras magníficas daqueles reis daquela época, então, onde foi construído o prédio hoje, onde foram construídos, onde havia as torres gêmeas do World Trade Center, um magnífico prédio que hoje,
encontra-se no lugar. Dubai. Se as pessoas pararem para analisar a arquitetura, tudo em Dubai representa a arte dos deuses, os deuses com D minúsculo, que inspiraram os arquitetos aqui na Terra. Então vamos para o próximo e nós vamos continuar esse assunto, hein?